Olha aqui, hein? Epidemia eleva pressão para taxar mais as multinacionais, né? O governo pressionado pelos gastos sociais nessa pandemia quer taxar as multinacionais. E interessante que diz o seguinte, ó, depois de 10 anos da crise de 2008, as grandes multis estão pagando menos imposto como proporção do lucro. 10 anos depois da crise, que foi uma crise terrível, as empresas multinacionais estão pagando proporcionalmente menos impostos por conta dos seus lucros. Por quê? Porque elas transferem esses lucros para paraísos fiscais, eles têm várias artimanhas para pagar menos impostos, certo? E ao pagar menos impostos, o que acontece? Os governos estão endividados por conta dos gastos sociais e aí eles querem voltar a taxar as empresas, né? E aí o que acontece? Quando o Estado não tem dinheiro, né, ele vai querer cobrar das empresas e as empresas, né, estão pagando menos impostos, o governo arrecada menos. Olha o efeito aqui, né? As doações que chegaram a 6 bi no Brasil, doações para a Covid, etc., elas estão caindo, né? As empresas estão fazendo menos doações. As contribuições de empresas perdem força, enquanto a de indivíduos, né, continuam crescendo. Mas o que acontece, né? A empresa multinacional paga proporcionalmente menos impostos, o governo arrecada menos. Se o governo tem menos dinheiro, ele consegue investir menos em desenvolvimento social. Só que na crise, o que acontece? A população perde o emprego, vai exigir o quê? Do Estado, né? Educação, saúde, moradia, segurança. Então a conta volta para o Estado, este mesmo que não arrecadou, mas que agora tem que gastar mais dinheiro. Como é que ele vai resolver isso? Certamente ele vai ter que se endividar para conseguir captar dinheiro para poder atender as demandas sociais. Perceba como está tudo conectado, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né? Tudo conectado. Eu não posso pensar uma coisa separada da outra. Por quê? Eu pago menos impostos, então eu deixo, né, o Estado mais pobre, eu fico mais rico, mas depois eu tenho que fazer doação, porque a demanda social é gigantesca. Então eu acabo tendo que fazer doação para voltar, para ter o mínimo de dignidade, né, numa quantidade da população, né? Então, olha como as coisas são complexas, interconectadas, né? Se eu não pensar desenvolvimento econômico junto com desenvolvimento social, isso vai ser sempre assim. É essa roda que roda de forma desequilibrada e aí eu tenho que ficar tapando buracos, né? De onde eu fiz lucro poluindo o ar, poluindo o rio, e depois eu tenho que voltar com doações para hospitais porque eu acabei com a saúde daquele entorno, daquela população, daquela comunidade. As coisas se retroalimentam. Então eu preciso pensar de forma integrada, não posso pensar de forma isolada. É o que Edward Lorenz, lá nos anos 70, nos ensinava sobre a ideia de que a simples bater asas da borboleta na América do Sul provoca um tornado no Texas. As coisas estão conectadas, a gente precisa pensar de forma conectada e não de forma isolada, achando que uma ação pequena aqui não afeta outra coisa ali. Tudo está interconectado. E é por isso que a gente precisa falar de finanças comportamentais, porque finanças não é só grana, não é só dinheiro, finanças também é comportamento e é psicologia dos indivíduos ou dos agentes econômicos, como a economia quer chamar. Dia 15 de julho tem uma palestra para você conhecer um pouco mais, 100% gratuita e online, para depois você se matricular no curso que acontece nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho. Informações aqui no link e no WhatsApp também que está aqui em cima. Espero você.